E aí, galera, beleza? Mais uma aula, né? A terceira aula já desse ano. E espero de muitas, né? Deus está abençoando que está dando tudo certinho. Estou gostando da participação de todos vocês aqui no grupo, certo? Continuem, hein? Qualquer dúvida, pergunte aí no grupo, que a gente está tirando todas as dúvidas, ou no grupo, ou privado, certo? Horário da aula, nós estamos lá para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto. Tranquilo? A primeira aula, lembra o que nós estudamos? Potenciação. Depois, radiciação. Um assunto vai levando a outro, certo? Sem a potenciação, eu não consigo fazer a radiciação. Sem a radiciação, nós não chegaríamos agora nesse assunto que é racionalização de denominadores. Beleza? Um assunto vai levando a outro. Logo em seguida, na próxima aula, a gente vai precisar relembrar. Então, vocês já vão dando uma olhadinha nos livros lá que vocês têm, na internet, mas eu vou fazer uma aula também para o 8º ano e vou repassar para vocês relembrarem, certo? Que é produtos notáveis, beleza? Nós vamos precisar também, certinho? Então vamos lá para a aula 3, racionalização de denominadores. Relembrando aqui fração rapidamente, o que é denominador e numerador? Denominador é esse númerozinho aqui de baixo, correto? E o numerador, esse númerozinho aqui de cima. Aí o que acontece? Vocês podem perguntar, para que existe essa questão de racionalizar o número do denominador, certo? Aí eu vou explicar agora para que usar isso, para que você vai usar isso numa conta matemática, em um problema matemático. Vocês podem observar o seguinte, quem estuda já no 9º ano, já passou em equação do primeiro grau. Lembra quando tem equação do primeiro grau? Quando tem um número no denominador de um lado, eu passo para o outro o quê? Se está aqui dividindo, que o denominador quer dizer que está dividindo, não é? Passo para o outro o quê? Multiplicando, pois não é? Aí imagine junto aqui comigo, se o número que está lá é raiz de 5. Aí eu vou passar a raiz de 5 para o outro lado da igualdade, multiplicando, por exemplo, um 3. Já fica mais complicado, pois não fica? Agora imagine aqui, se eu tenho lá, ó, raiz de 3 em cima e um 5 embaixo, e passo o 5 multiplicando o 3 do outro lado, facilita, pois não facilita? Então, na matemática, quando nós temos uma raiz, certo? Uma raiz no numerador, é melhor do que no denominador. Quando está no denominador, dificulta a conta, dificulta o cálculo. Hoje em dia, todo mundo tem seu smartphone aí dentro de casa, talvez vocês estejam até me vendo no smartphone, certo? Hoje, o que acontece? Quase todos os smartphones vêm com aquela calculadorinha, né? Científica, tudo está mais fácil, certo? Mas e na hora que você não tiver esse celular na mão para poder fazer algumas continhas? Então, a racionalização vem para ajudar nesse sentido, facilitar o meio de conta. É obrigatório fazer, Júnior? Não, não é obrigatório fazer. Só que, é como eu digo, a máquina, os meios eletrônicos estão para te ajudar, não para ser a essência, a única ferramenta de trabalho. Não pode ser. Que a máquina pode estar boa hoje, pode estar ruim amanhã. A bateria pode acabar. E aí, o que você vai fazer? Você tem que saber calcular, correto? Então, hoje nós vamos aprender racionalização de denominadores, beleza? E qualquer dúvida, vai lá, pergunte que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tranquilo? Vamos lá. Primeiro exemplo, temos aqui, ó, o 1 no numerador e temos raiz de 7, certo? No denominador. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o fator, certo? O fator racionalizante, que é quem? Como aqui eu tenho aqui, ó, raiz de 7, então esse raiz de 7, essa raiz é que eu tenho que eliminar, correto? Lembra na aula passada? Se não tiver lembrado, vai lá no YouTube, naquele link que eu postei e dê mais uma olhadinha. O que eu falei na aula passada? Eu posso até multiplicar. Eu posso, numa fração, pelo número de cima e pelo número de baixo. Só que eu tenho que multiplicar o mesmo número pelo de cima e pelo de baixo. O que é que nós vamos fazer para tirar essa raiz do denominador? Nós vamos pegar o fator aqui, que é raiz de 7, e multiplicar por ele, ó. Vezes raiz de 7. Só que eu não posso fazer isso só com o denominador. Eu tenho que fazer com o numerador também, ó.
Raiz de 7, raiz de 7, estão vendo? Então eu pego 1 e multiplico pelo raiz de 7, e pego raiz de 7 e multiplico por raiz de 7. Entenderam aí? Então vamos lá. Como 1 multiplicado por qualquer coisa vai dar outra coisa, né? 1 vezes qualquer número vai dar o outro número. Então 1 vezes raiz de 7 vai dar o quê? Raiz de 7. Pronto. Agora eu vou para o próximo. Raiz de 7 vezes raiz de 7. Observem bem. 7 vezes 7 não é 7 ao quadrado? Então vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 7 ao quadrado. É ou não é? 7 vezes 7 não é 7 ao quadrado? 7 duas vezes? E a raiz ficou dentro da raiz bonitinha, correto? Então o que eu vou fazer agora? Vou eliminar. Vou usar aquela propriedade que eu ensinei na aula passada. Que é o quê? Ó? Como está elevado ao quadrado e a raiz é quadrada, corto o quadrado com a raiz, ficando o quê? Raiz de 7 sobre 7. Fácil demais, pois não é? Eu peguei aqui a raiz de 7, multipliquei pela raiz de 7. Ao mesmo tempo, multipliquei lá em cima. Depois simplifiquei, no final ficou o quê? O meu denominador sem a raiz. E aí vai acontecer o quê? Vai facilitar na hora de você fazer próximos cálculos. Certinho? Vamos lá, exemplo 2. Temos aqui o caso, ó, 5 raiz, ó, 3 raiz de 10. O que nós temos que fazer? O fator racionalizante é quem? É raiz de 10. Então, para me eliminar o raiz de 10, eu tenho que fazer o quê? Aquele mesmo exemplo que eu dei no primeiro, que é multiplicar pelo raiz de 10. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vezes raiz de 10 e vezes raiz de 10. Então, o que vai acontecer? 5 vezes raiz de 10 é 5 raiz de 10. Já aqui embaixo é o que vai acontecer o que a gente está querendo. O 3 eu vou conservar, porque aqui é como se fosse 1. 3 vezes 1, 3. E o raiz de 10 vezes raiz de 10 vai ficar raiz de 10 ao quadrado. Aí é que vai acontecer o que a gente está querendo. Como a raiz é quadrada e o 10 está elevado ao quadrado, o que eu faço? Elimino o quadrado e elimino a raiz. Ficando o quê? Ficando 5 raiz de 10 sobre 3 vezes 10, 30. Pronto. O meu objetivo foi chegado. Quero o quê? Eliminar a raiz do denominador. Certo? Agora fica mais fácil de calcular. Só que ainda não acabou, ainda não. Temos ainda a simplificação para fazer. Vocês podem observar o quê? Que o 5 e o 30, os dois dividem por 5. Correto? Então o que eu vou fazer? Vou pegar o 5 e dividir pelo 5 e pegar o 30 e dividir pelo 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes raiz de 10, raiz de 10. Já aqui embaixo, 30 dividido por 5 fica 6. Então, minha resposta fica o quê? Raiz de 10 sobre 6. Como eu falei para vocês, assim fica mais fácil para mim calcular equações de primeiro grau, qualquer expressão, certo? Quando o denominador não tem raiz nenhuma, facilita a forma de calcular, certo? Vamos para o exemplo 3? Vamos lá. Temos aqui um exemplo já diferente um pouco, né? Temos aqui, ó, raiz quadrada de 2 sobre 3. Como que eu vou eliminar isso aqui? Simples. Meu objetivo é eliminar quem? É eliminar o denominador, correto? Raiz de 2 sobre raiz de 3, na aula passada eu expliquei como que isso acontece. Raiz de 2 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 2 dividido por raiz de 3. Estão lembrados? Na aula passada que eu passei? Então, raiz de 2 e raiz de 3. Como meu objetivo é eliminar só o do denominador, então eu vou focar em quem? Vou focar em raiz de 3. Então, na hora de multiplicar, eu vou multiplicar por quem? Só pela raiz de 3. Que a raiz de 3 é que é meu fator racionalizante. Então, eu vou pegar aqui, ó, multiplicar por raiz de 3 e multiplicar também a raiz de 2 por raiz de 3. O que vai acontecer? Como eu tenho aqui as raízes, são as duas quadradas, então eu posso multiplicar o número de dentro. 2 vezes 3, 6. Então fica a raiz de 6. Já nesse caso aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, o que vai acontecer? O 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então vai ficar o quê? Raiz de 3 ao quadrado. Então como que eu vou eliminar isso aqui? Como a raiz é quadrada,
e está elevado a um número ao quadrado, então eu corto o quadrado e corto a raiz. Ficando a resposta como? Raiz de 6 sobre 3. Simples demais. Só é prestar atenção, certo? E assistir os 2 últimos vídeos, que uma coisa vai levando a outra. Potenciação, radicais e que vai levar a hoje, que é essa racionalização, beleza? Vamos, por exemplo, 4 e 5. Vamos lá. Vamos continuar. Exemplo 4. Esse exemplo 4 aqui é um pouquinho mais complexo. Quero que vocês prestem mais atenção ainda que os outros, beleza? Vamos pensar junto comigo, certinho? Nós temos aqui, ó, raiz quinta de A ao quadrado. Por qual multiplicação? Porque se eu multiplicar por ele mesmo, vai dar o quê? Vai dar A ao quadrado, com A ao quadrado vai dar A à quarta. Como a raiz é quinta, então não tem como eu eliminar. E meu objetivo é o quê? É eliminar a raiz de baixo, do denominador. E o numerador não importa, eu posso multiplicar por qualquer um, não tem problema nenhum. Meu objetivo nisso aqui, nessa racionalização, é eliminar o de baixo. Então, para mim eliminar esse aqui, que é o 2, para chegar a 5, eu teria que multiplicar por A elevado a quanto? Lembra que eu expliquei na primeira aula de potenciação, de multiplicação de bases iguais? Multiplicação de bases iguais, o que eu faço? Se minha base é A e está ao quadrado, e eu quero multiplicar por um número para dar igual a A à quinta, o que vai acontecer? Teria que ser um número que somado com 2 dá 5. Por quê? De multiplicação de bases iguais, o que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Ou seja, 2 mais quanto que vai dar 5? Escutei daqui, todo mundo falando 3 aí, ó. Então, 2 mais 3, 5. Ou seja, para a minha resposta, eu tenho que colocar o quê? A elevado à terceira potência. A elevado ao cubo, correto? Vamos lá? Então, o que vai acontecer? Eu não posso só multiplicar pelo A ao cubo, eu tenho que colocar dentro da raiz. Então, seria o quê? Vezes raiz quinta, tem que ser a mesma raiz, correto? Porque eu conservo a raiz e multiplico só os números de dentro. Raiz quinta de A ao cubo. Só que lá em cima eu tenho que multiplicar pelo mesmo, correto? Vezes raiz quinta de A ao cubo. Beleza? Então vamos para a resposta. 1 vezes qualquer coisa, né? Já falei para vocês. Dá o outro número. Ou seja, raiz quinta de A ao cubo. Já aqui agora é que está o x da questão. Ó, tá vendo? Raiz quinta de A ao quadrado. Então, o que acontece? Eu conservo raiz quinta, conservo a minha base, que é A, e somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Deixa eu dar uma apagada aqui. Não liga com pano não, viu, galera? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Aqui eu conservo raiz quinta de A ao cubo. E embaixo eu tenho como fazer agora essa simplificação. Estão vendo? Está 5 e o 5. Eu só posso simplificar, eliminar a raiz, se o índice for igual ao expoente. Se não for igual, eu não posso fazer nada. Nada. Então, agora, o que eu vou fazer? Ó, corto o 5, corta a raiz, ficou quem embaixo? O A. E finalizei o exemplo 4. Fácil, né? Só basta prestar atenção. Prestando atenção, você vai conseguir fazer tudo. Certinho? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 5. Temos aqui, ó, raiz quadrada de A, raiz quadrada de A. Vamos lá? Como aqui é raiz quadrada de A, então o que acontece? Meu fator racionalizante vai ser quem? Raiz de A. Tranquilo? Para mim eliminar essa raiz de baixo e conseguir fazer meu cálculo normalmente. Então vamos lá. Então, como eu vou multiplicar os 2 por raiz de A, vezes raiz de A também, então ficaria como? Ficaria raiz de A raiz de A. Estão vendo? Porque tinha uma raiz fora e eu multipliquei só o A vezes o A, ó, vezes raiz de A. Então ficou o quê? Ó, raiz quadrada de A, raiz de A. E aqui, raiz de A vezes raiz de A, ficou o quê? Raiz de A ao quadrado. Estão vendo? O A vezes raiz de A raiz de A. Raiz de A vezes raiz de A, ficou o quê? Raiz quadrada de A ao quadrado. Tranquilo? Então o que a gente vai fazer agora? Como nós já estamos aqui com a raiz, vai continuar do mesmo jeito no numerador. E embaixo aqui é a hora de simplificar. Lembrando que,
para quem esqueceu, quando a raiz não tem índice nenhum, quer dizer que ela é quadrada. Quando é quadrada, não precisa aparecer número nenhum. Mas eu sei que esse número que está aí é qual? É o 2, correto? Então eu tenho como eliminar, ó. Elimino aqui com a raiz, ficou quem? Ficou o A, correto? Tranquilo aí? Mas ainda não acabou. Nós ainda podemos o quê? Simplificar. Como nós temos o A aqui em cima e o A aqui embaixo, podemos dividir os dois pelo A. Porque aqui nós estamos simbolizando com letras, mas essa letra equivale a algum número. E o número que vale A no numerador é o mesmo número que vale A no denominador. Então, as letras, como são idênticas, eu posso dividir ela por ela mesma, que vai dar 1, correto? Então, o que acontece? Ó, A dividido por A vai dar o quê? 1. 1 vezes raiz de A vai dar o quê? Raiz de A. Então, vai ficar raiz de A. E A dividido por A vai dar o quê? 1. O 1 precisa aparecer no denominador? Não, né? Então, só fica como uma resposta, raiz quadrada de A. Aí agora, nós vamos para a aula passada, que é quando tiver, ó, duas raízes com um número dentro ou uma letra dentro. Como que nós vamos responder? Nós vamos multiplicar, lembram? Multiplicamos os índices das duas raízes e transformamos em apenas uma raiz. Como aqui não tem índice nenhum, quer dizer que é 2. Aqui também 2. Então, nós vamos transformar em apenas uma raiz. Como potência de potência a gente não multiplica os expoentes, a raiz quadrada dentro de outra raiz é a mesma coisa. Nós multiplicamos os índices, certo? Potência multiplica os expoentes, na raiz multiplicamos os índices. Então, 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. Então, vai ficar o quê? Raiz quarta de A. Fácil, pois não é? É como eu digo, matemática tem que ser muita atenção, prestar muita atenção. Prestando atenção nos detalhes, não tem como errar, certinho? A aula de hoje vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar lá no grupo, certo? Lá no grupo do WhatsApp, estou lá para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. O exercício que irá para vocês só é sobre esse assunto. A gente vai estar respondendo juntos, beleza? Vou fazer mais um vídeo para a semana que vem, postando eu respondendo cada atividade, depois do primeiro dia que vocês olharem o vídeo, responderem, beleza? E aí, qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Fiquem com Deus, uma ótima semana abençoada por Ele, beleza?